Graça e paz, meu querido. Vamos continuar falando de hermenêutica hoje. Hoje eu vou falar de uma coisa que é comum aqui no Nascido de Novo, ó. Tudo tá aqui no meu caderninho. Uma coisa comum e eu preciso bater um papo com você. Sobre a maioria das dúvidas. Quando uma pessoa manda uma mensagem para mim aqui no Nascido, Pastor Raul, fala para mim, eu não entendi, qual o significado de Atos 2, verso 5? Eu viro para ele e falo, você leu Atos 2 a partir do verso 1? Não, só li Atos 2, verso 5. O que eu quero falar para você? Hoje, quando as pessoas vão ler a Escritura, elas esquecem tanto da regra de ouro, que é a Bíblia explicando a Bíblia, quanto a regra de contexto. E o que essa regra de contexto diz? A gente tem que primeiro entender algumas particularidades da Escritura. A Escritura, pessoal, ela não foi escrita em capítulo e versículo. Isso veio lá na frente, isso veio depois de muitos anos que nós já tínhamos a Bíblia. Capítulo e versículo foram criados para quê? Foram criados para facilitar o nosso estudo da Escritura, a leitura da Escritura e encontrar trechos. Imagina que você tem uma Bíblia onde é copiada, que ela é copiada à mão, aí você vai dar de referência. Não, isso que eu estou falando para você está na página 30 da Bíblia tal. Só que aí outra Bíblia foi copiada por outro escriba e aquela passagem foi parar em outra página. Como é que você faz para achar? Aí criaram capítulo e versículo. Ótimo, magnífico, maravilhoso. Só que o problema é que hoje muitas pessoas confundem versículo com frase ou versículo com parágrafo. Aí o que acontece? Ela pega um versículo isolado, ela vai pegar um pedaço de uma frase, ou seja, isso vai tirar do contexto. Quem lembra daquele personagem de humor que o cara, ele começava a falar uma coisa de uma pessoa, ou que ele fez alguma coisa, e aquela frase soava polêmica, soava um absurdo. Ou ele estava falando uma coisa seríssima a respeito de outra pessoa má, uma coisa má a respeito de outra pessoa, ou é um absurdo. Aí ele tomava um gole de bebida. Aí ele continuava a frase. Aí as pessoas, entendi. Aí ele virava e falava, não espere eu molhar o bico? Isso é um quadro humorístico que é uma hipérbole, que exagera na tinta para fazer eu e você rir. Agora, você já imaginou se na nossa conversa do dia a dia, se a gente começa uma frase e não termina, esse começo pode ter um significado totalmente diferente do que a gente entende. Olha o caso de WhatsApp. Hoje que a gente está nessa de se comunicar por mensagem, quantas vezes, porque você está escrevendo, que nem a Vanessa dá raiva dela. Quando ela está falando com você, ela escreve uma frase em pedaço. Então ela manda 4 mensagens, por exemplo, para formar uma frase. Já aconteceu, principalmente quando a gente namorava, e ela trabalhava na empresa de alarme que ela trabalhava, que ela punha as duas primeiras mensagens, que era metade da frase, aí chamavam ela lá, ela ia responder, eu lia aquilo, não entendia, já ficava bravo, aí ela continuava, falava, não, mas eu não terminei, tal. Então, se isso faz um estrago na nossa comunicação, imagina o estrago que uma coisa dessa faz na leitura da Escritura. E aí, vocês já imaginaram? Vou dar um exemplo básico que fazem isso. A letra mata e o espírito vivifica. Pessoas sem a mínima noção e sem o mínimo temor de Deus e sem o mínimo discernimento, elas pegam esse versículo isolado e falam que a letra é a teologia e que o espírito é a adivinhação gospel. É a leitura de sorte gospel, é a profetada gospel, é o pular num pé só gospel. Só que essa passagem não tem nada a ver com isso. Se ela lê os versos anteriores, ela vai ver e os versos posteriores, ela vai entender o que aquilo está dizendo. Ela está dizendo que o homem era escravo da lei, que é a letra. Porque a lei era um aio para mostrar para o ser humano como o ser humano era pecador. Porque ninguém conseguia cumprir a lei. E o Espírito vivifica, é o Espírito Santo sim, mas é no sentido da graça, pela morte de Cristo. Então o Espírito vivifica. Vivifica não é esse circo que transformaram a igreja cristã. O vivifica é a salvação. Mas como que você chega a essa conclusão? Lendo os versos anteriores e os versos posteriores daquela passagem. Você percebeu?
Pegando só aquele versículo, você pega um trecho, um pedaço da mensagem. Aí você não vai entender ou vai inventar uma bela de uma heresia que acaba convencendo muitos desavisados a respeito do ensino bíblico. Coisa tão primordial, tão importante hoje. Percebeu o tamanho do problema? Então, o que acontece, pessoal? A gente tem que se comunicar da maneira correta, então a gente tem que estudar a Bíblia da maneira correta. A interpretação bíblica, a gente precisa tomar as palavras no sentido que as palavras têm dentro daquele contexto, dentro daquele texto. Por isso que aqui no seminário você vai aprender exegese, você vai aprender, antes de aprender exegese, você vai aprender a parte manuscritológica da crítica textual, que é o quê? Identificar quais são os melhores textos do Antigo e do Novo Testamento para você realizar uma exegese da língua original. Mas, pastor, eu não falo hebraico, não falo grego, eu não leio grego, não leio hebraico, não leio aramaico, não tenho noção. Você vai ter aula de hebraico e grego, as línguas originais, para poder fazer exegese nas línguas originais. E vai ter a hermenêutica bíblica, da qual a Bíblia explicando a Bíblia e ler a Bíblia no contexto são regras. A Bíblia explicando a Bíblia é uma regra de ouro da hermenêutica. E ler a passagem dentro do seu contexto é uma das outras regras da hermenêutica, que é a interpretação da Escritura. Não é essa conversa de que essa conversa absurda, esse papo absurdo de que cada um tem a sua interpretação da Escritura, isso é hermenêutica de Satanás que nós já falamos por aqui. É Satanás que não quer que você tenha o verdadeiro significado da Escritura. Isso é serviço de Satanás, porque a Bíblia tem uma interpretação correta sim. É a interpretação que segue as regras da hermenêutica. Ah, mas hermenêutica não está na Bíblia. Onde está aqui? Cadê? Cadê onde está lá que a Bíblia explica a Bíblia? Está no momento em que você lê uma passagem bíblica, como eu dei o exemplo aqui, e você não entende o que ela quer dizer, mas se você lê as passagens anteriores, você entendeu. Olha aí, que coisa, não? Você entende. Olha a prática aí. Pode não estar escrito num versículo decorado, mas o procedimento está aí. E a gente ensina para você a verdadeira hermenêutica, como eu estou ensinando neste vídeo, só que a gente ensina de uma maneira prática e profunda no Seminário Teológico Nascido de Novo, na nossa formação completa em teologia. Venha aprender teologia conosco. Venha aprender teologia com Nascido de Novo. Você nunca mais vai ser enganado por esses pés de macaco por aí, por esses pés de porco por aí, esses lobos em pele de cordeiro. Nunca mais. Sabe por quê? Porque nós somos um seminário bíblico. Nós somos um seminário que te ensina a palavra de Deus através da Escritura. Tá bom? Então é isso que eu quero te ensinar hoje. Quando você vai ler um trecho da Escritura, leia o trecho anterior e o trecho depois, que ele vai explicar aquele trecho que você está lendo. E você vai ter uma ideia do contexto. Tá bom? E eu vou deixar para terminar aí, citando um pouco Efésios 3, verso 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Compreensão de quem? De Paulo, apóstolo verdadeiro, não mentiroso como os apóstolos modernos. Então é isso. Vem estudar teologia com a gente no Seminário Nascido de Novo. Link está aqui na descrição ou nesse QR Code da tela. Venha estudar boa teologia, teologia verdadeira que vem da Escritura. Te espero lá na área do aluno. Link está aí, vem estudar com a gente.